Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Também no canal Kardec Tube, no canal do José, no canal Estudar Kardec do Lauro, está sendo retransmitido. E muito obrigado a todos. Vou passar para os amigos se apresentarem também. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Continuamos aí falando de um assunto que as pessoas gostam muito, que é a mediunidade. Que a gente tenha um ótimo estudo. Não esqueçam de curtir. Quem não se inscreveu, se inscreva nos canais de todos nós, isso ajuda muito. E também tragam questões, sempre de preferência do que a gente vai abordar, para poder aprofundar ao máximo. Que a gente tenha um ótimo estudo. Bom, boa noite, Lauro, boa noite, Michel, boa noite, Eric. Muito bom estarmos de volta aí, agora com a voz restabelecida, graças a Deus. Bom, vamos lá, né? Vamos seguir o nosso estudo da obra O Resumo da Lei dos Fenômenos. Hoje no item 18, né? Estamos aí falando das manifestações espíritas. Como o Michel lembrou, um tema bem importante, que as pessoas gostam, então vamos seguir tratando desse tema, um excelente estudo para nós. É isso aí. Boa noite, Eric, José, Michel, boa noite para vocês. E boa noite, pessoal do chat aí. E que nós tenhamos um bom estudo, né? Que os bons espíritos possam nos inspirar e nos ajudar a melhor compreender os ensinamentos de Kardec dentro dos espíritos. Eric. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Então vamos iniciar o estudo no item 18, né? Então vou passar para o Michel começar a leitura. Vamos lá, então. Os espíritos são livres, se manifestam quando querem, a quem lhes convém e também quando podem. Porque não tem sempre a possibilidade. Eles não estão às ordens e ao capricho de quem quer que seja, e não é dado a ninguém fazer com que venham contra sua vontade, nem fazê-los dizer o que querem calar. De sorte que ninguém pode afirmar que um espírito qualquer virá ao seu chamado em um momento determinado, ou responderá a tal ou tal pergunta. Dizer o contrário é provar ignorância absoluta dos princípios mais elementares do espiritismo. Só o charlatanismo tem fontes infalíveis. Então, muito interessante essas considerações que Kardec faz, né? Mostrando aquilo que é possível, daquilo que não é possível, sempre deixando muito claro todos os pontos, né? Ele apresentou primeiro os elementos que compõem as manifestações espíritas, né? Ele apresentou o espírito com o seu perispírito, o médium que também possui um perispírito, só que esse perispírito do médium está numa condição diferente porque está ligado a um corpo físico, então a gente tem aí um fluido animalizado, que se combinando com o fluido do espírito, a gente tem a manifestação, né? E dependendo do organismo desse médium, a gente tem o tipo de manifestação que está ligado ao tipo de mediunidade, né? Agora ele trata da questão daquilo que depende da vontade dos envolvidos, né? Aquilo que o fenômeno espírita ele tem uma particularidade diferente dos fenômenos materiais, porque como os fenômenos espíritas têm a participação de seres inteligentes, a vontade também influencia no próprio fenômeno. Enquanto fenômenos materiais, eles seguem outras regras, porque a matéria não tem vontade. Então, isso é muito importante, a diferença. Inclusive, justamente a diferença para eu analisar e provocar os fenômenos e o que esperar dos fenômenos. As moléculas, por exemplo,
as matérias, os elementos químicos, eles não têm vontade própria, né? Eles estão submissos àquilo que o cientista fizer. Agora, os espíritos não, eles têm vontade própria. Então, eu posso ter todas as condições ali necessárias e o espírito pode não querer ou não poder. Então, isso muda até como eu vou estudar o elemento espiritual, como eu vou estudar o fenômeno espírita. Porque se eu tentar submeter a uma repetição e ao controle, como eu submeto elementos materiais, não vai dar certo. Porque os espíritos podem não querer ou podem não poder. Então, aqui ele está analisando a vontade de um dos elementos do fenômeno, que é o espírito. Às vezes ele pode querer e não poder. Às vezes ele pode, mas não quer. Então, depende disso, né? E aí Kardec deixa muito claro, ninguém pode dizer que obtém a hora que quiser a manifestação e nem forçar os espíritos a dizer o que eles não querem dizer. Quem fizer isso, ele diz, ou demonstra ignorância ou é charlatão. E ele termina com uma frase muito interessante, né? Só o charlatanismo tem fontes infalíveis. O mentiroso, ele tem resposta para tudo, ele pode tudo. Agora, a pessoa séria, honesta, estudiosa, que busca a verdade, ela sempre fala dos limites, ela sempre fala quando não sabe, ela sempre mostra aquilo que pode, aquilo que não pode. É por isso que o charlatão, ele tem, entre aspas, mais vantagem sempre, né? Porque tudo ele pode, tudo ele consegue, mas óbvio que é algo falso, né? A gente se depara isso hoje na sociedade. Quando a gente tem pessoas sérias que dizem não sei ou não posso, as pessoas em geral preferem aquelas que dizem sempre eu sei, eu posso. Só que muitas vezes essas que dizem isso são charlatãs, são mentirosas, são enganadoras. Então a gente tem que aprender a seguir teorias de pessoas sérias, que mostram o que é possível do que não é possível, que mostram seriedade. Aquele que geralmente coloca um poder absoluto para tudo, a gente desconfia, né? Passo para vocês. É um trecho, é um item bem interessante, né? Como o Michel lembrou, que Kardec está comentando aqui. O Espiritismo é uma ciência que investiga um tipo de objeto que ele é dotado de vontade própria, né? Ele é um ser livre, independente, tem vontade. Então, é preciso compreender que, sendo um ser inteligente que tem vontade, nem sempre ele vai querer responder, nem sempre ele está disponível. E aí, o motivo para isso é indiferente, né? Por que o espírito não estaria disponível? A razão é indiferente, pouco importa a razão. O fato observado, constatado, é isso que precisa ficar claro, né? O fato constatado é que os espíritos nem sempre estão disponíveis para falar. Então, é preciso, quando a pessoa for se ocupar dos fenômenos espíritas, é preciso ela ter isso em mente, porque pode ser que uma experiência dela seja frustrada, pode ser que ela queira, em determinado dia, evocar determinado espírito, e pode ocorrer que aquele espírito não se comunique naquele dia. Não é por isso que o fenômeno em si ele não exista. Pelo fato de um espírito não poder se comunicar no dia, não significa que os espíritos não existem, né? Esse é o erro daqueles que julgam precipitadamente e sem ter observado bem, né? Então, o diálogo crítico, a gente lembra do diálogo crítico, né? Da obra que é o Espiritismo, que Kardec vai tratar exatamente desse tema. Ele cria esse diálogo fictício, em que o crítico seria uma pessoa que se corresponde com Kardec pedindo para participar de uma ou duas reuniões, porque ele estava convencido de que aquilo era